dia, boa tarde, boa noite, né, Betelli? Isso aí, boa tarde, bom dia, boa madrugada pra quem tá ouvindo a gente aí. Hoje estamos aqui então com Guilherme Novaes da Sérgios, que vai falar um pouquinho do Pitaco e também vai falar de futebol, né? Isso aí, a gente vai falar com ele um pouquinho sobre comércio, sobre o governo, o que aconteceu nessa época de pandemia. Pedir umas dicas pra ele, pra você que tá querendo entrar aí em contato com o comércio, com o trabalho, e depois a gente vai brincar com ele sobre o futebol aqui pra ver se ele aguenta. Então segura que essa resenha vai ser grande. E aí, Guilhermão, tudo bem? Beleza, Tom, beleza, Betelinho, mais uma vez obrigado pelo convite de vocês. É super top, vai ser super legal. Aconselho a todos escutarem esse podcast aí. Tamo junto, obrigado mesmo. E é o seguinte, hein? Você vai ter que no final dar um descontinho pra galera, porque a loja é top, eu conheço o produto, e aí no final você vai ter que dar uma colher de chá pro pessoal. Maravilha, quem estiver escutando esse podcast, escutem até o final, que vai ter novidade no final aí. Isso é no final, pra fazer o pessoal ouvir. Só 1h40 vai ser, Não de sei, boa. uma meia horinha, acho que ele fala com uma meia horinha, ele tem conteúdo. Vamos nessa. Obrigado. Seu Betelli, o senhor postou um negócio que pode ser mas que faz um sentido enorme. A segurança do barco no porto muitas vezes apodrece e afunda. Então pode ser que tenha inúmeras pessoas capacitadíssimas que devem estar aí nesse funcionalismo público. Muitas. E que o cara simplesmente se encostou. Sim. Aí você vai conversar com o cara tá com a mente assim, ó. Porque, não, o meu tá garantido. Não, pô, tô de boa. E muitas vezes o cara nessa, ele se autoatrofia. Sim. Por quê? Porque, cara, foda-se o mundo, não, o meu é governo e tal. E não é assim. É uma engrenagem, Tom. Você vê tudo isso que foi feito. Só que ele não percebe também que ele mesmo paga o salário dele, né? Sim, e os outra. Impostos, E que é uma engrenagem, que o cara tem que se sentir pelo menos produtivo numa cadeia. Sim. Como é que é esse negócio da cadeia se não tem a produção? Ô Tom, se você não faz o investimento aqui há sei lá quanto ano atrás, como é que você ia colher o fruto hoje? Não faz. Aí ele chega aqui e fala, mas, poxa, e o que o governo fez com a gente? Cara, fechou, impossibilitou a gente de trabalhar. Esse que é a questão maior, é que o pessoal parou a gente. Eu vivo de comissão. E aí? E as contas? Shopping fechado. E aí? E mesmo que abre com um limite de horário. Não, e outra, aí é outra. E aí não ia ninguém, porque tava com medo. A população, ela querendo ou não, ela é massificada ainda, né? A população, ela, querendo ou não, ela assiste Globo. Sim, grande massa. A grande massa, e aí fica em casa. E aí? Ficaram. Isso aí, entendeu? E hoje tem muita gente ressabiada. Eu converso com um cliente hoje, o cara fala, meu irmão, eu não tô saindo de casa. Mas... Comprar sapato pra quê, né? Não tô saindo de casa. Não tem evento, não tem formatura, não tem casamento, enfim. Nada. E é uma engrenagem. O mundo capitalista, ele precisa de tudo. Ele precisa da escola para o cara conseguir ir trabalhar. Sim. Porque imagina um casal. Tem toda uma energia, um sincronismo ali, né? Vamos colocar o cara que vai levar... Vamos colocar que o Betelli hoje tivesse filho? Hoje, Betelinho. Tem um micro Betelli. Você já imaginou? O que ele ia ter que fazer? Ou pai, ou mãe, ou pai, ou mãe da coisa. E se não tem? E se é por exemplo, que meus pais moram longe? E aí? Com quem? E esse custo? Vou pagar quem? E outra, confiança. Quanto que é esse pagar? Tem a possibilidade de você pagar? Porque vai falar de pagar? Ele vai pagar pra ficar na casa do outro. Do outro? O de dia outro. inteiro lá? Como é que faz? Então, assim, é uma engrenagem, tá? Então, a escola precisa funcionar para o cara poder ir trabalhar e assim, consequentemente. E as doenças? Cara, realmente tem, mas se a gente for focar somente nisso, fudeu a vida. Vocês gostam da resenha, né? Vocês
Ô, explica aí, Tira esse saco aí, ó. explica pra mim o que vocês estão fazendo nessa questão de podcast. Então, na verdade, já tá valendo. Já faz... legal. Estamos Cara aqui. dele, velho. Vamos então despedir do pessoal que já... Obrigado a todos. Legal, obrigado. E aquela coisa sincera, porque tá todo mundo hoje com aquela coisa do receio do... Tipo assim, meu... E tá no Big Brother, ser cancelado? É, meu. Ele é famoso, vai ser cancelado. É isso, né? E tipo assim, as opiniões hoje... É igual a gente acabou de falar aqui, né? Você vai falar do governo, cara, não, você é extrema-direita. Mas tem que Não, ter isso você, pra falar. cara, Você é não, pera lá. bolsominion. E muitas vezes não tem lado. Não tem. Mas, só quer- mas só eles quer- querem Não tendenciar tem isso. lado, Eles você querem entendeu? tendenciar. Muitas vezes é o lado hoje que a gente entende nosso, porque a nossa microesfera independe um pouco de esquerda, direita, Bolsonaro, Dória. Indifere. Não, a gente precisa trabalhar a nossa microesfera e Tem que cara, funcionar. Tem que funcionar isso. E onde vocês vão lançar esses conteúdos? Nos canais de podcast. De podcast. Então você vai ouvir no Spotify. E aí agora a gente vai começar a gravar, pra depois casar junto e soltar no YouTube. No YouTube, No canal do legal. YouTube, deixar lá. E a intenção inicial que a gente... Ficou bom. Vai ficar bom. O inicial que a gente pensou mesmo foi a questão de trazer pessoas do meio, que você falou, da microesfera, do meio comum, entendeu? O cara que está vivendo a realidade. E outra, Ele que tá quem vai vivendo- escutar também é uma pessoa comum, vai se identificar nessa... E aí o cara que vai fazer uma caminhadinha põe e fica ouvindo, tem um conteúdo legal, pô, bacana, os meninos brincam, mas tem um Fala, conteúdo tem- legal. tem coisa entendeu? séria, Então né? essa é a pegada. Principalmente assim, que nem você está falando do comércio. Pô, o que aconteceu no comércio? O que está pegando, né? Pra gente ver aí. O que você sentiu na pele? Vocês estão um ano quase lá. Né? Vai de março agora fazer um ano. Qual foi os 3 principais fatores que agregou ou que ferrou, o que podia ter melhorado? Porque é uma visão que às vezes alguém ouvir Primeiro, isso aqui vai é tudo de conseguir. shopping. É tudo shopping. A grande maioria. As lojas são todas shopping. Nem todas. Em Belo Horizonte a gente tem loja de rua. Na rua. Belo Horizonte hoje foi uma das capitais mais afetadas, né? Porque além da pandemia, antes um pouco lá perto do Carnaval, teve uma enchente na cidade de Belo Horizonte que acabou com... Sim. Enfim, os cenários, foi como você falou, ele é muito diferentes, né? Um exemplo, meu público hoje, meu público-alvo, ele é de 30 a 60 anos. Teve muito essa questão das vendas online, enfim. E tem muito público que não se adaptou a isso. Teve público que obviamente se adaptou e tal, mas teve público que não se adaptou. Nos 3 primeiros meses que a gente passou fechado, foi totalmente adaptação. Que é aquela questão de... Porque todo mundo acho que pegou de calça curta. Né? Eu até brinco, eu fui pro carnaval pensando que 2020 ia ser o ano, Maravilhoso. cara. O ano e outra. A gente vinha de números e tudo crescente, acho que para todo mundo, tá? Acho que Sim. 2020 foi um ano meio que de retomada, porque 2018 mais devagar, 2019 maturação e 2020 Ia vir pra... ia ser decolar. E até a gente conseguir entender aquela realidade, cara, o que está acontecendo, como é que faz pra gente se mexer, o que a gente vai fazer, quais são as estratégias. E aí volto a te falar, é fácil achar um culpado, mas o governo ele também não dava essa expectativa. Porque a cada uma semana ele falava, não, vai abrir. Não, semana que vem a gente anuncia de novo e tem a probabilidade de voltar ao normal. E foi se estendendo. Isso é difícil. Porque sempre que você tem uma dificuldade, você vai olhar para quem manda na bagaça. Sim. Dentro da sua casa, dentro do grupo de futebol, dentro da empresa, você vai olhar pro cara que manda, entendeu? E às vezes não é você. E aí você olha para quem manda e quem manda também não sabe. Aí ferrou. Como diria, né? Aquela questão do barco, o capitão, a deriva. É. Muitas vezes sem... Cara, para onde a gente vai? Norte, sul e não tem essa expectativa porque foi tudo muito de repente. Ninguém conseguiu se programar para nada, né? Acho que ninguém teve essa programação. Obviamente que depois vai passando. Nós, como brasileiros e seres humanos, nós vamos se adaptando e nos readaptando e continuamos. Eu acho que essa loucura que veio aí de pandemia,
ela serviu muito para readaptação de todos os dias. Todos os dias, basicamente, a gente está tendo que se readaptar, tendo que criar algo novo, tendo que criar uma escapatória diferente para aquilo que nos traz de dificuldade. Mas o comércio foi o que mais sofreu, né? Obviamente que eu estou falando dentro do meu âmbito, é o que eu consigo ver e vivenciar e tal, mas sofreu muito. Eu acho que o empresário ele foi sacrificado nessas pontas. Por quê? Porque assumiu todas as contas. Não teve nenhuma isenção de nada, de imposto, de nada. Teve alguns impostos que foram adiados. Isso. Não que você não vai pagar. Não, e Você- já foi foi, o já ano foi. passado mesmo que Ah, teve que não, pagar. sim, foi. Segurou o DAS aí, beleza, mas depois de virou. 3 meses já teve que pagar e pagava o dobro, né? Porque você ia ter que pagar o do seu mês daquele mês e e aquele retroativo. Então, assim, isso, a gente está falando de pequenos detalhes, Sim. certo? Do micro, né? Do micro, e de pequenos detalhes que, nossa senhora, para o empresário faz uma diferença gritante. Agora, você imagina para quem tem inúmeros funcionários. Óbvio, o governo também deu aquele auxílio e tal, mas eu sempre faço aquela analogia do copo com água. Né? Conforme você tem água, a gente consegue beber. E a partir do momento que para de entrar água no seu copo, aí o cara fala assim, não, mas eu dividi. Né? Eu dividi a conta dos funcionários com você e tal. Mas beleza, mas com o meu copo vazio, como é que é? A sua divisão é grande, né? Porque a gente parou de faturar. Mesmo com 50% do nosso custo, é 50% de um custo de um faturamento zero. Sim. Né? A gente basicamente... E até para o funcionário, né, Gui? Sim. Porque o funcionário reduziu também, ele teve que reduzir dentro de casa. Obviamente que todo mundo ganha comissão. no mercado, Foi a engrenagem que a gente tava É a famosa engrenagem, né? E dentro das lojas, a gente ganha comissão. A grande maior parte do nosso faturamento é comissão. Obviamente que isso nos motiva, nos incentiva, mas, por exemplo, nessas horas de maior aperto, cadê a comissão? Que é a grande maior parte, que é aquilo que motiva a gente, que é aquilo que faz a gente levantar cedo. Poxa, hoje eu tenho uma nova possibilidade de vida, eu tenho uma nova possibilidade de ganho, eu vou conseguir fazer. A hora que você tira essas possibilidades da gente, porque foi tirado. Foi chegado aqui pra você, Tom, e pra você, André. Cara, vocês não vão poder trabalhar. Mas não, vocês não vão poder. A partir de hoje é vermelho e vocês vão ficar na sua casa. Sem saber se tem comida, sem saber... Porque assim, eu até brinco em casa. A gente ainda tem uma microcondição. Sim. Né? Então, assim, não que na classe B, que eu me encaixo, eu consigo ainda me ajeitar. Eu fico imaginando muito os abaixo, classe C e tal, aquele pessoal que fazia pro almoço, para comer na janta, aquele dia a dia mesmo. O dia a dia mesmo. E aí a gente pode entrar até no entretenimento. O cara que vendia o suco, o cara que vendia o salgado na rua. O cara que vê justamente essas pessoas que nós chamamos de invisíveis, né, que são aqueles profissionais liberais que realmente, o cara que cuida do carro, o cara que depende de um evento para que ele ganhe um dinheiro. Faz uma comidinha para outra cara, pessoa, vende uma marmita, faz um queijo, vende o queijo. Tem bastante gente Tem assim. muitas sabe, né, pessoas muito assim. informal. Vou trazer um pouco do shopping. O shopping, ele além das lojas físicas, ele tem muito desses vendedores ambulantes. Que é o cara que chega lá e vende pro meu funcionário. Isso, a trufa, a marmita, pro cara pagar por mês. Sim. Não, você olha, eu cobro você por mês. Então, e tava crescendo muito. Por quê? Porque o mercado estava aquecido. O cara muitas vezes tinha aquela confiança de falar, poxa, 2018 foi pum, 2019 foi maturação, 2020 era um ano de decolar mesmo. Então tem muita gente que meteu a cara. Sim. Numa hora não tão boa, né? Que ninguém ia saber do que estava acontecendo. Não tinha como ver isso aí. Não tinha como se programar. Nem o mais otimista não tinha visto. Mas vocês fecharam, lógico? Fechamos. Chegou a fechar. Infelizmente, fechamos. A Sérgios hoje é a maior rede de franquias de calçado masculino do Brasil. E obviamente que agora vai ser muito mais fácil a gente jogar toda essa culpa nesse cenário. Mas as operações que fecharam,
já não vinham bem. Não, Isso não Isso tem. é legal também destacar, né? Não, Não sim. foi a pandemia em si. Não. Já era só uma sequência. Vamos trazer um pouco pro pessoal. Eu sempre falo assim, acho que todo mundo aqui ou é casado ou teve relacionamento. Quando termina um relacionamento, nunca é um motivo. Verdade. Boa. Um motivo. Quando você sai do emprego, não é um motivo. Não é um Quando motivo. você é demitido, não é um motivo. Quando você fecha uma empresa, não é um motivo. Um motivo. Óbvio, tem um motivo, aquele maior, que tem o maior Destaca. peso e tal, mas são vários motivos, né? Principalmente quando a gente fala em empresa. Né? Quando a gente fala em empresa, teve o tempo de maturação, teve tudo, teve a organização, teve pessoal capacitado. Então, assim, teve as que fecharam, mas eu também tenho case de sucesso nessa loucura. Olha só. Né? As lojas do Nordeste tiveram um crescimento normal, para um ano totalmente atípico. Mas aí a gente foi buscar saber, cara, mas e aí? Por quê? Por que você? O que aconteceu O e que tal? vocês estão fazendo aí? E aí é aquela coisa do brasileiro, né? O cara fechou, mas o cara continua indo na casa do cliente. O cara começou o WhatsApp, o cara começou a investir nas redes sociais, o cara começou a fazer por acontecer, pela necessidade. Então, o franqueado hoje, que ele sentou e chorou, ele colheu os frutos do choro. O franqueado hoje, que ele se moveu e tentou buscar alternativas, não foi o melhor cenário, mas conseguiu segurar. E eu imagino muito nas questões posteriores, que vai acabar. Não sei quando, mas vai acabar. Isso que a gente está vivendo, ele é um período. Eu até achei que seria um período menor, né? E agora com a realidade, imagino que seja um período maior, mas vai acabar. E qual vai ser o resultado que a gente vai ter disso? Né? Muita gente, muitas pessoas, muitos empresários, assim como vocês que estão se mexendo, isso aqui que a gente está fazendo, a gente poderia, como a gente fala, a gente poderia estar dormindo, fazendo outras coisas agora, ou pensando no pessimismo, poxa, cara, vou ficar aqui em casa e tal. E não, vocês estão se mexendo, criando conteúdo legal para as pessoas, tentando ajudar pessoas, e isso acho que é o primordial. Voltando, quando isso passar, eu imagino que quem se mexeu, quem criou novas ferramentas, vai ter o agregado dessas novas ferramentas, porque eu acho que não vai deixar, principalmente essas questões online, né, que já tinha, e hoje... Timidamente, mas tinha, né? Funcionava, mas hoje os apps, enfim, entrega, delivery, principalmente os deliveries, né, que cresceram absurdamente, vão continuar e vai ter aquela questão da volta do nosso cotidiano, do nosso normal. As questões que todos falam, né? Cada planta tem que ser cuidada, né? Dificilmente hoje um empresário vai conseguir colocar o dinheiro e falar assim, eu quero minha rentabilidade. Né? Isso é o que todos querem. Por exemplo, daqui 2 anos, vamos estar 2 anos, se volta o normal, entre aspas, aí, né? O cara também já vai investir pensando em outras soluções. Ele não vai só, vou lá fazer aquele negócio e pronto. Não, ele já vai pensar, tem que ter um dinheiro em caixa, porque se der alguma coisa. Que antes ele enfiava a cara e pronto. Né? Essa é uma grande questão acho que de tudo hoje, né? Que é essa questão da sabedoria do que você vai fazer, da pesquisa, né? Quanto tempo demora hoje para uma empresa maturar? Quanto tempo faz que tem a Livework? A Livework faz 6... mais ou menos aí. 6 anos. 2015? 6 anos. 2016. Olha, é uma empresa de 6 anos, Sim. né? Você não pode querer ter o resultado de 1 ano. Quando eu comecei, tinha 1 ano de empresa, eu queria ter o resultado X. Sim. E hoje, com 6 anos, com a bagagem, com os seus clientes, com o seu nome, com o seu posicionamento, as pessoas sabendo, é totalmente diferente. Então, isso é uma maturação de empresa. Né? Quando o cara vai pensar, poxa, eu preciso alugar uma sala, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso resolver um problema referente a isso, é aquela questão do start do nome. Qual que é a primeira coisa que aparece na sua cabeça? Né? Então, eu imagino que você, com 1 ano de empresa,
menos pessoas tinham essa questão essa gravada visão, na essa cabeça. Não, eu vou te dizer, o próprio meio coworking, né? Sim. O pessoal não sabe o que é. Ainda não sabem o que é o coworking em si. É que você é europeu, né, Tom? Você colocou o nome. Bem da parte da Europa. Você colocou o Não, mas eu nome. digo agora assim, a pandemia até ajudou isso. Sim. Porque hoje, 80% das pessoas buscam soluções por hora para ter um custo menor em função da pandemia. Coisa que ele achava que ele tinha que ter uma mesa para chamar de minha. Uma sala para chamar de minha. O Hoje cara, já não. O cara que ia pra São Paulo e tal, e tem que estar trabalhando de casa, às vezes Hoje já não não. consegue lá porque tá com as crianças, todas as mudanças, ele tem um lugar pra buscar. Ele tem que Ô, buscar. ô Adriano, e acho que você falou uma coisa muito... Eu acho barato ele te chamar de André. Betelinho, de vez em quando eu vou mandar áudio no WhatsApp, eu já até dou uns gritão, Betelinho, mas... O que o Betelli falou é muito... Eu em casa, eu não conseguia, por exemplo, tirar um tempo pra mim. Olha só. Por quê? Porque tem cachorro, tem a esposa, tem a televisão... Comida, tem a louça, tem a roupa pra certo lavar. certo que essas partes aí eu sou bem ruim. Ele vai falar que ele não faz. Ele vai falar que ele não eu faz. sou bem ruim nessas partes. Ele vai Onde eu falar que preciso ele melhorar. Aí chama a esposa dele depois pra fazer Eu o... tenho um brother meu que casou que falou que o chefe dele falou assim, viu, primeira vez que for lavar a louça, quebra uns 2 pratos. Já é. Que daí já... Boa dica. Técnica. Boa dica. Eu não sei essa técnica, eu lavo todo dia. Então, assim, por quê? Porque querendo ou não, você na sua casa, você tem várias distrações. Videogame, celular, então Sofá, assim, tá gostosinho, sofá, tá uma gostoso. série bacana. Então, assim, eu acho que isso de você ir para um lugar para trabalhar, muitas vezes faz um sentido produtivo muito melhor. Muito. Óbvio que tem pessoas que se adaptaram muito bem e rende até melhor dentro de casa. No meu caso... Às vezes só por um período também. Às vezes. Eu vi pode ser que seja, mas eu vi algumas pessoas falando, nossa, porque aí você dentro de casa você trabalha mais, você não tira hora de almoço, você trabalha por rendimento, você quer terminar, você muitas vezes fica até 7 horas, 8 horas trabalhando. Mas eu falo daquela questão da cabeça profissional. Muitas vezes você dentro da sua casa, você tá com sua cabeça pessoal. Poxa, eu tô dentro da minha casa, é o meu lugar onde eu relaxo. Sua cabeça entende aquilo, né? O famoso mindset. Quando eu chego na minha casa, o que é ali? O meu lugar de descanso e tal. E a gente teve que mudar isso. Acho que todos nós, né? Óbvio que o Betelli já trabalhava, né? Já tinha essa questão e tal. Mas eu tenho que estar trabalhando, eu preciso voltar na loja. Obviamente que hoje a gente trabalha de fora, mas eu tinha essa impressão. E quando foi tirado isso, eu me senti perdido. Sim. Tanto que eu falei, em casa eu não conseguia ser tão produtivo. Muitas vezes eu ia para a loja, mesmo a loja fechada, Estando fechada. ia para lá para ter aquela sensação de, aqui eu Só preciso de pôr a trabalhar. camisa, ali. pentear o cabelo. Eu vou lá, Não, e aí você Já dá diferença. otimiza mais o seu tempo, é o estímulo externo. Você tem um estímulo externo que te lembra daquilo que você ia fazer. Eu tenho muitos clientes que vêm aqui por causa disso. Ele fala, cara, em casa eu não consigo render. Meu. Então eu tô indo aí pra ficar mais produtivo. Não, e isso, você vê, é uma O coisa, ambiente. óbvio, como eu falei, tem pessoas que conseguem separar e tem pessoas que não conseguem. Isso de alugar salas, de alugar mesa, igual eu vi ali você fazendo, que é muito legal, que hoje muitas vezes espaços individuais é o que mais tem, né? Tem espaços com bastante pessoas que querem fazer, mas a grande maioria hoje Que é o um cantinho ali, aquele espaço para trabalhar. E você veio num nicho que a tendência é crescer cada vez mais. Já está há 6 anos no mercado e a tendência é cada vez mais. Aí acho que é um serviço. Viu? Você falou assim, né, nos 3 primeiros meses, todo mundo ficou em casa. E aí começou a voltar, teve aquele receio e etc. O que foi a principal adaptação que a Sérgio fez? Que você acha assim, pô, isso aqui mudou e não vai voltar mais? Porque tem algumas empresas que mudaram isso aí, a questão de trabalhar no home office.
Ó, não preciso ter mais todo mundo aqui trabalhando comigo. Cada um pode estar na sua casa. Qual foi? Uma das principais coisas foi o corte de gasto. Eu acho que esse é o principal ponto de vista, porque é aquilo que é o equilíbrio. Qual que é o nosso custo fixo? O que entra? Né? Então, o empresário hoje, ou quem tem um micronegócio, ou quem mesmo é o CLT, que é o salariado, ele precisa saber disso. Qual que é o meu custo fixo? Quanto que eu ganho? Quanto que isso é comprometido? Então, eu acho que o que veio para ficar realmente foram as readequações de gastos e custo fixo. Obviamente que a questão de limpeza é totalmente diferente, principalmente agora quando a gente fala em calçado masculino, em experimentar. Então, a gente está tomando todas as medidas, assim como vocês, né? Assim como acho que a grande maioria das pessoas. Isso é uma coisa que veio para ficar, né? Porque... Que já deveria ser antes, né? Com certeza. Igual ir no restaurante por luva e máscara, meu, já Mas devia isso ser aí, antes. cara, isso aí é muito louco. Aí já consolidando o que você falou do cara do comércio, o cara que tá na linha de frente apanhou bastante. Porque esses caras, pelo que eu vejo, né? Um restaurante que eu fui, o cara corta meu cabelo e tal, essas pessoas, elas querem cuidar. Sim. Porque ela sabe que se não tiver esse cuidado com o álcool, com a luva, com a máscara, não vai ter cliente. Então, eu acho que essas pessoas, além de serem as mais afetadas, voltou para a fase vermelha, fecha os caras. Só que essas pessoas são as mais preocupadas. Porque ela sabe, se ela não cumprir o padrão, o próprio cliente não volta. Então, assim, eu já fui em lugares, aí a Amanda falou, pô, não tá legal, o pessoal não tá respeitando. Pô, a loja aqui tá com uma placa, cabe 5, tem 20. Então, o próprio comerciante, o dono da loja ou do restaurante, independente ele está preocupado com isso, porque se ele não oferecer essas medidas de segurança, o cliente não volta. E aí, só que no mesmo jeito, na hora que for, vai na bunda desses caras. Mas a maioria também são segmentos que cuidam de pessoas, Sim. né? Sim. É o que cuida da pessoa. E aí volta na bunda do cara, entendeu? Aí o cara é o primeiro a tomar. Porque, pelo que eu ouvi de entrevista, eu gosto de ouvir muito Jovem Pan, entrevista e tal, aí vai os médicos lá e falam assim, viu, que tá aumentando o contágio, as mortes, não é o comércio, cara. Não é o mercado tá aberto. O trampo. Não é o trampo. A maioria tá se cuidando. O que tá é as baladas, as festas clandestinas e o caramba 4, que também tem um pessoal que vive do show. Tô dizendo que não tem, o cara também vive do show. Mas essa aglomeração mais doidona, entendeu? Eu acho que tudo hoje com responsabilidade, né? O famoso Felipe Melo, bater com responsabilidade. eu acho que é basicamente nesse segmento. Betelli, você falou muito correto. Eu acho que a grande maioria hoje não é o culpado. Por quê? Porque a gente tenta seguir, até por isso, para fidelizar o cliente, porque o cliente também quer se sentir seguro dentro de um padrão e tal. Obviamente que as festas, os bares, enfim, que ultrapassam, que não conseguem ter essa questão sanitária, atrapalha. Mas também as reuniões grandes que a gente teve aí no final do ano, a praia, enfim, Sim. Tudo isso daí é um aglomerado. Carnaval agora, hein? O carnaval, que, né? Não. Acho que não. Oficialmente. Oficialmente não vai ter. Aí, você tá falando e eu pensei igualzinho. Você vai falar pro brasileiro que não vai ter carnaval? Cara, pode ser que não tenha um desfile lá do Rio de Janeiro e de São Paulo. Isso aí não vai ter. Isso provavelmente não vai ter. Ainda mais se o cara pegar a frase do prefeitão Bruno Covas e pegar só a frase, não, como eu tô propício aí, amor, né? Mais ou menos isso que ele disse, eu tô propício à morte, eu tenho o direito de curtir com meu filho, se todo mundo levar isso ao pé da letra. Por causa do jogo lá, que ele foi assistir o jogo. Se for todo mundo levar isso ao pé da letra, então esse aqui pode ser meu último carnaval, então eu vou... E essa questão de truco, né? E essa questão de propício a morrer, acho que a gente nasceu com isso, né? Acho Todo que mundo é propício a morrer, qualquer momento. Então, Carpedinho, vivendo o dia como se fosse o último, né? Carpedinho. Carpedinho. Aí, só um adendo nessa questão do governo, que eu acho que assim, é muito complicado, né? A gente voltou a falar daquela questão do funcionalismo público, que o deles estão garantido e tal. O que sobrou também para eles, né? Números. Como é que tá os números de lei? Tanto. Cara, esse número é o quê? É laranja, vermelho? Isso me deixa muito triste, por quê? Porque ninguém pensa
no que realmente importa. Obviamente que os números são totalmente importantes, as vidas, cada uma é importantíssima, né? A gente não faz nem valor de quanto é uma perda para uma família. Porém, eu achava que o Brasil deveria olhar tudo isso com outros olhos, né? Com os olhos do Brasil que tem que funcionar, poxa, porque Sim. os hospitais já não eram bons. Mas só expôs. Né? A corrupção já tinha antes. Muita corrupção. Então, assim, não é o comércio, não é a Live Work, não é o coaching que vai te trazer, shopping. não é o shopping que está tomando todos os cuidados. Eu acho que todo mundo aqui que foi em shopping ou que foi em algum lugar público foi aferido a questão da temperatura. Lá principalmente aqui o pessoal de Jundiaí, no Jundiaí Shopping, você não pode tomar um sorvete fora da praça de alimentação que veio o segurança. Tomando a fumada, o casal. Esse final de semana a gente foi, aí a Amanda falou, nossa, tomaram uma fumada, porque tava descendo a escada rolante com sorvete. Com sorvete. Aí o segurança já veio na frente da festa, ali já enquadrou, falou assim, ó, vocês querem tomar o sorvete e é sentado. É sentado. Então, assim, a gente, obviamente, toma todas as medidas justamente para passar essa segurança para os clientes, amigos que vão estar lá, para passar também essa segurança para os funcionários, porque nós que trabalhamos, a gente também tem medo. Claro que tem. A gente também tem família. A gente também tem idoso, filho, criança em casa. Só que a necessidade, ela é bem maior. A necessidade da pessoa pegar um ônibus lotado. E aí? Aí pode. Ah, não, ali não pega. Ali não pega. Ali não tem. É igual sentado no restaurante, não pega, pode tirar. Eu sempre falo que assim, o Covid tem horário. Tem horário, então, assim, tem lugar. difícil, Cara. Fácil, É um detalhe bem... Mas voltando um pouco que o Betelli falou do que veio as adaptações, do que veio para ficar, principalmente aquela questão de custo fixo, a questão muito sanitária, muito essa questão de adaptações, foram feitas inúmeras adaptações que vão ficar, porque é higiene, não é só Covid, né? A gente tá, obviamente que é o que está em pauta, é o que está no holofote e tal, mas é inúmeras doenças, né? Quantas vezes a gente já não ficou gripado, enfim, e aí isso acaba passando pro amigo, e dentro do trabalho, muitas vezes 2, 3 fica gripado. Conjuntivite, enfim, várias outras doenças. E eu até fiz uma reflexão que esse ano eu não fiquei doente. Olha só. É o ano de 2020, que esse ano acabou de começar, eu não fiquei muito por causa da máscara. Que, querendo ou não, a gente utilizando a máscara, a gente evitou um pouco do Covid, mas a gente evitou outras doenças. Então, eu acho que é importante quem estiver escutando, ou até mesmo vocês, pensem, por exemplo, em 2019, quantas gripes vocês tiveram, né? Quanta crise eu particularmente, rinite e tal. E esse ano, você vê que não teve, ou teve bem menos. Então, tem alguns bons Mas também não saiu para dar o tapa na Não teve. Então, o pessoal ficou recluso também. Da noite não caiu, né? Trocando baba no copo do outro. E grita e tal. Esse não teve. Então, assim, você vê que, obviamente, tem muita parte ruim, mas tem muita parte boa vindo. Tá? Aquela hora que eu olhei aqui no celular, tava procurando uma frase, que crise é época de purificação e tem mais alguma coisa, que é do Leonardo Boff, eu não achei aqui. E é isso, cara, como você falou, tem muita gente que, você começou falando, tem muita gente que se adaptou, quem não conseguiu se adaptar, vai dançar e etc. E tem pessoas que lançaram um negócio, ou ficaram famosos, ou foram para uma área e teve um crescimento, né? Tem outra frase que fala, enquanto alguns choram, eu vendo lenço. Então, eu conversei com um brother meu que trabalha na questão de transporte. Falou, Betelli, cara, graças a Deus, pra mim até, né, ele é bem religioso, é até pecado falar isso e tal, mas graças a Deus minha empresa está crescendo. Por quê? Aumentou essa questão do delivery, das entregas, né, de bastante compra online, e a empresa dele trabalha com isso. Então, assim, é lógico que a carga é grande e tal, mas como o cliente dele está vendendo mais online, ele entrega. Então, pra ele, falou, cara, pra mim melhorou.
A Sérgio está fazendo som, também está fazendo online? Está fazendo online, né? A Sérgio hoje já tinha o site de vendas, né? Obviamente que foi potencializado isso com tudo que está acontecendo. Estamos também fazendo delivery, estamos fazendo drive-thru, né? Que o cliente pode escolher, fazer um contato com a gente ou Instagram ou WhatsApp, e ele marcar uma hora, ele passa pelo shopping, não precisa descer do carro, a gente entrega. Tem a questões do delivery também, é algo bem atrelado, bem combinado. Na loja de Campinas, a gente atende bastante o pessoal da área médica. E o pessoal da saúde, eles têm essa preocupação de estar na linha de frente e não querer sair, não querer, enfim. E tem a necessidade do sapato, enfim, do desgaste do dia a dia. Então, esse pessoal teve um crescimento gigante da compra online, da compra via WhatsApp, da pesquisa, do interesse em saber se a gente estava também fazendo esses serviços. E eu acho que hoje não tem como não ser assim, principalmente para você atender a necessidade do seu cliente. Qual que é a necessidade do seu cliente? Né? O que você vai fazer para melhorar a vida do seu cliente? O que você vai fazer para aquele cliente consumir com você? Porque se você não criar alternativas, simplesmente vai parar o consumo. Assim como aconteceu com vários que estão nos escutando, com a gente, que a gente sabe de inúmeros clientes que, não, poxa, eu vou ficar mais reservado, não vou fazer, vou deixar para depois. Então, se a gente não criar alternativas, soluções, vai deixar de faturar. Então, tudo o que o mercado nos oferece, você tem que implementar para ver se vai dar certo ou não. Aquela questão de você falar, isso daqui não dá certo sem testar, é o famoso tiro no pé, que pode ser a solução dos seus problemas que você está deixando passar. Então, o mercado ele trouxe inovações. Eu não tenho vergonha de falar que eu utilizo o case de sucesso de todo mundo. Então, o cara da loja do lado falou que está fazendo branco, eu vou fazer também. Bora fazer, porque eu não tenho nada a perder, tenho tempo ósseo agora, infelizmente, então eu estou implementando tudo. Obviamente que tem coisas que dá mais certo para o meu segmento, tem coisas que para um outro segmento dá mais certo. O meu segmento é muito a questão do conforto, provar e ficar bom. Isso tem uma questão que interrompe um pouco as coisas. Quem não conhece a marca, dificilmente vai entrar lá e vai comprar e tal. Acontece, tá? Mas é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o cara muitas vezes quer saber se é confortável, se a forma é boa, se vai encaixar bem, se o número que ele calça realmente é aquilo na forma e tal. Então, assim, tem dificuldades que servem pra gente crescer e subir, obviamente. Mas no meu mercado em específico, se a gente não rebolar bastante, a gente vai ficando um pouco para trás. Gui, deixa eu fazer uma pergunta mais técnica. Outro dia eu estava numa reunião, tinha uma pessoa de loja de sapato e aí perguntaram para ela, é verdade que a gente tem um pé de cada tamanho? Foi ó, é mais inchado, pé de apoio, mais inchado. Então, boa pergunta. Eu vou até aproveitar essa pergunta e vou contar uma historinha. Um dia, eu falei que lá em Campinas a gente atende muito o pessoal da saúde e eu tinha essa informação que muitas vezes, Tom, tem a informação de vendedor, que é aquela informação que o cara quer quebrar a sua objeção, né? Então, muitas vezes o cara fala, o pé direito tá bom, mas o esquerdo não. Aí, qual que é a desculpa mais fácil? Eu vou falar que é o meu produto? Olha, seu pé é um pouco maior aí. E aí eu utilizava isso, porque querendo ou não, você consegue quebrar ali. E aí eu perguntei, eu falei, cara, realmente é isso? Eu perguntei, eu acho que foi para um dermatologista ou alguma coisa assim, da área médica, e ele tirou uma foto do meu rosto e dividiu o meu rosto em dois. É impressionante. Quem estiver escutando, façam o teste. É impressionante. Um lado do nosso rosto é diferente do outro.
Não é simétrico, torto, né? Uma mais colada, a outra mais aberta. o nariz é assim, o olho e tal, Buraquinho. tal. E isso se estende para todo o corpo. Obviamente que é porcentagem da população, tem população que o cara é simétrico. Pô, você vai olhar, o cara é Foi feito com capricho. Foi feito minuciosamente. E eu já peguei casos de um número de diferença. Caramba! O cara calçar, um exemplo, 40 no pé direito e 41 no pé esquerdo. Olha aí. E o cliente chegar sabendo disso, né? E eu até falo que a gente tem que tomar algumas atenções, que o cliente brasileiro... Não, o cliente brasileiro Tem um fato diferente, desse, né? Tem um fato desse. E aí o cara chega, pede os dois e ele experimenta, né? Um pé 40 e um pé 41 e fala para você, ó, eu vou levar esse Assim. par. E você, se não tiver destreza, né? Não fazer os procedimentos corretos, você acaba passando. Obviamente, com a nossa experiência, isso quase não acontece. Mas quando isso acontece, o que a gente faz hoje? Temos soluções, né? Então, você vai falar para o cliente, leva um 41 e no pé direito eu vou colocar uma palmilha meio número para você. Né? Porque você também, para adequar, para fazer com que aquele cliente saia satisfeito e não te prejudique. Porque num caso desse... Você perde o par. Você perde, e você ficou com... Perde a grade, né? E você perde dois. E você gera um prejuízo, né? Você... E não sai legal, porque o cliente sai com aquela coisa, poxa, eu passei eles para trás, e eu, tipo, eu não vou poder voltar ali, porque se eu voltar ali, eu vou perceber. Então, assim, é um caso muito gozado e a gente tem que ter muita atenção nisso. Eu trabalhei na Vulcabras de 2004 a 2008 e tinha um cara específico lá, que o cara era uns 2, 3 números diferentes. Caramba. E aí ele chegou, ele deu uma ideia na vendedora, tal. Era tipo assim, um pé era 42 e o outro pé era 39. Era bem diferente, mas era um problema. Era problema físico. Isso, eu não sei especificar o quê. E ele deu a ideia, mas não posso levar, não sei o que tem. Ah, você não consegue um desconto pra mim e tal. Depois ele voltou na loja e ele passou o pé. Passou um pé. E as meninas do caixa, que lá na época era assim, ela tinha que fazer a conferência de número. Eu não sei o que ele fez, que ele deu de migué, você falou que tá com pressa. Não, passa aqui, não precisa. Pum, pum, pum. E ele passou. E aí depois, nas conferências, né? Você vai fazer a conferência, vai pegar aquele par pra outra pessoa. Cadê? Nossa, um par diferente do outro. Procuramos, viramos a loja. O cara levou embora, velho. E isso o que acontece? Você vê, foi uma necessidade do cliente que ele tem, ele não queria comprar 2 pares. Ele não voltou mais também. Só que ele também não voltou mais. Esse é o E não tinha essa solução que você falou, que lá que vocês têm, ó. Ia uma ter que comprar os dois aqui, também, tal. pro cliente também não é legal. Pro cara também não. Não é legal. Então, assim, obviamente que nós, tendo a capacitação, o treinamento, enfim, vivenciando isso, que eu até falo que a faculdade da vida é quando a gente vivencia as coisas, né? Quando a gente vivencia isso, a gente cria soluções, né? Aconteceu o caso do cliente chega, experimenta, né, os 2 números diferentes e fala assim, eu posso ir com o sapato no pé? E aí você fala, pode sim, eu só vou precisar fazer a conferência e você pode ir. Aí, então, assim, hoje em dia, quem trabalha no comércio, ele tem que estar muito, muito, muito preparado. Porque a porta está aberta. Sim. Isso quando a gente fala que a porta está aberta, a gente fala muito das intenções. A porta sua, do seu comércio, da sua casa, enfim, estando aberta, você não sabe qual é a intenção do seu cliente que entra ali. Né? A grande maioria, 99% dos clientes entram com boas intenções, né? E tem essa micro parcela que tem essa intenção, não de ele nem pensa em prejudicar o outro, ele pensa em se favorecer. Que é o jeitinho, né? Isso, eu vou lá e tal. Então, assim, tem que ter hoje esse feeling muito com o cliente, porque é onde você vai fazer venda, onde você vai fazer uma maior venda, onde você vai fidelizar o cliente, onde o cliente vai identificar que tem um profissional capacitado ali para resolver os problemas dele e identificar que aquilo é normal. Né? Se eu não identificar que tem uma diferença, nem que for pequena, no pé do cliente hoje, for um empecilho, eu não vou fazer venda, né? Então hoje as soluções, elas vêm muito no mercado. Tem uma outra solução que a gente faz, que é uma máquina de lacear, a famosa forma, né? Vou colocar na forma e tal.
E funciona. Tá? Funciona. Hoje a gente tem um trabalho bem técnico que a gente faz nisso. Se for algo pequeno, a gente consegue facilmente adaptar ali pro cliente. Obviamente que vai depender do tipo de couro, tem couro que é um pouco mais espesso, é um couro mais grosso, ele tem mais dificuldade, mas volta aquela coisa, o profissional capacitado de atender o cliente para ele falar, olha, esse sapato dá pra gente fazer, esse sapato você vai ter um bom conforto, e esse sapato a gente pode até fazer e tal, você sair daqui, mas você não vai ter um bom conforto com ele. Essa venda sincera, que eu acho que é o que todos nós queremos quando a gente chega num lugar, que é aquela venda que o cara realmente venda o produto, característica e benefício. Não o enrolado, aquela... Sim. Então, é o que todo mundo quer. E o que todo mundo tem o pé atrás hoje. Por quê? Porque o vendedor, a gente... Pessoal que está escutando, todo mundo, né? isso. Quem está escutando? Eu imagino que todo mundo tem uma história do cara que foi aquele vendedor que vendeu e você saiu da loja, poxa, o cara me vendeu e tal. O que acontece? O mercado não tem mais espaço para essas pessoas. Que burla, né? Não tem mais espaço. Não tem. Por quê? Porque hoje a gente trabalha com fidelização. Sim. Se o cliente né? comprar comigo uma vez, do fundo do coração aqui, e quem comprou lá uma vez só, tá, não se sinta... Não é meu cliente. Cara, não é, ele não fez nada. Ele, tipo assim, num faturamento, quando a gente fala no faturamento da empresa, o que é R$1.000? Né? Então, assim, eu quero que o cara gaste, por exemplo, R$200, mas que ele gaste o resto da vida dele, 10, 15 vezes, que ele indique para outro cliente, que ele fale. E isso é um trabalho que cabe a nós profissionais fazer, não ao cliente. O cliente ele não pode entrar no nosso comércio, ou na nossa loja, e ele se fidelizar. Nossa, cara, que legal e tal. Não, tem que ter o nosso trabalho. Sim. É o nosso trabalho profissional e tal. E você falar para o cliente, eu até brinco lá, fale para o seu cliente não levar o sapato que está apertado. Fala para ele, cara, não leva. O cara vai voltar, vai dar retrabalho, vai ter reclamação, aí pode ser que você não tenha o número. Estornar, isso é mais trabalho. Esse é o cliente que eu gosto, que é o cliente que volta. Esse é 5%. Que volta porque ele teve 95% o cara fica insatisfeito, ele não volta. Então. E ele não me dá um feedback. O cara comprou um sapato, machucou, fez aquela famosa bolha atrás, ele não volta. Aquele sapato é ruim. E esse cara que tinha que voltar, né? E esse cara que é o que tinha que voltar, por quê? Porque é o cara que a gente muitas vezes faltou um feedback com ele. O feedback que ele ia trazer pra gente era super importante também. Então, assim, a venda feita, bem feita, ela é uma venda que você faz muitas vezes. Então, o cliente falou pra você, tá apertado? Cara, vamos pegar um número maior? Vamos pegar um número maior, vamos ver um modelo mais confortável, vamos ver uma outra opção. Ah, mas eu gostei desse, eu queria esse, somente esse. Bom, deixa o seu cliente ciente que ele pode ter alguma mas coisa. E aí, como que fica aquela crença que a galera faz? Eu não sou o cliente que reclama, eu sou o cliente que não volta mais. É um detalhe. É um detalhe muito, e a minha maior preocupação é essa. E a gente tem um estudo que fala disso. Que 5% é o cliente que volta, que te dá o feedback, que se ele fala que só 5% que deu problema? 5%. É muito longe. Por quê? Porque o cliente insatisfeito, ele não quer perder tempo, ele não quer pagar um estacionamento novamente, ele não quer ter aquela dor de cabeça, poxa, eu vou lá, aquela chateação. Tem que fazer uma campanha de quem vier, eu pago estacionamento. É tipo isso. Ou aquela questão do cara, não quero me estressar, poxa, eu já tenho um dia tão corrido e tal. Então, assim, essa venda que ela faz que o cliente não ficou satisfeito ou alguma coisa, teve um erro no nosso processo. Em algum erro ali teve. Obviamente que o cliente... Na venda em si. O cliente também tem parcela, porque a gente também não vai falar pro cara, não, você não vai levar, enfim, é a questão de gosto e tal. Mas a grande parcela é a do profissional que está atendendo. Sim. Por quê? Porque eu que tenho que deixar você satisfeito. Então, se você me informou
que o sapato não ficou bom, eu não posso usar aquele famoso vendedor e falar, não, mas vai ficar bom. Pode levar tranquilo. 3 vezes que você usar... Umas 50 vezes que você usar vai ficar excelente. Se você correr uma maratona com ele, você vai ver, ele vai ficar super confortável pra você. Que você sempre fala, você já falou isso, a primeira vez que eu fui lá provar e tal, você fala assim, ó, necessidade do cliente. E aí tem uma coisa que você fala, repetiu aqui, que você falou lá atrás, cara. Que é assim, meu público, vocês conhecem muito o público de vocês. Sim. E isso é muito bom, porque eu lembro que você fala assim, ó, o homem, né, público masculino, loja de sapato Sim. masculino, ele é diferente da mulher. Então o cara vai vir aqui, muitas vezes ele não entra, não vai chegar, e ele prova, beleza, depois eu vou ver. É um cara mais discreto, que às vezes tem que... Um time, e né? aí você vai cativar o cara pelas informações técnicas, como que funciona, e aí depois que você fideliza, ó, pelo menos comigo é assim, você não, o cara não sai mais, é muito difícil. É igual barbeiro, E né? aí o cara vai lá Barbeiro, tomar um café, matou. entendeu? O cara vai lá com o Dema, toma um café, o Dema lá da loja aqui de Jundiaí faz, toma um café, vem aqui. Pá, Aí você vira entra lá, você marca, não vai né? comprar, mas você vai comentar. Outra coisa que vocês fazem muito legal de fidelizar é aquele trato que vocês dão no sapato. Né? Então o cara comprou o sapato, vai lá, pô, precisa dar uma... não sei qual que é o procedimento, mas o sapato fica top. A Sérgios hoje tem um serviço exclusivo muito legal. Foi até legal você entrar nesse assunto, porque é um super diferencial sem custo. Obviamente que está embutido no valor do que ele Percentual. comprou, mas é um serviço vitalício. Enquanto o cliente tem o calçado da nossa marca, ele pode levar na nossa loja, a gente vai engraxar e hidratar o couro do produto totalmente sem custo e vitalício. Isso tem um ganho para o cliente muito legal. Por quê? Porque muitas vezes ele deixou de utilizar algum sapato porque ele ficou feio, não porque ele acabou. A vida útil do calçado era grande, mas ele não estava atendendo aquele cliente esteticamente. A gente hoje faz esse cuidado para atender esse cliente esteticamente. O cara que quer estar alinhado, o cara que está com um sapato engraxado. Tem um todo casamentinho dia, para ir. Tem um casamento, tem uma reunião, eu tenho um evento e eu quero ir com aquele sapato que já é meu, já é do meu uso, eu já tenho ele há um tempo, só que eu quero ir com ele impecável, hidratado, um sapato engraxado, asseado, como diria meu pai, né? Asseado. Asseado? Asseado. Não é laceado? Não, asseado. Asseado é Bonitão. de bonitão, bem feito. bem Eu sabia, feito. não. Bem Asseado. alinhado. Asseado. Vocês são velhos mesmo. Você Não, está é. asseado. Isso aí é coisa de velho, mano. Ele falou, o pai dele que falou. Meu pai sempre falava, olha, um homem tem que estar sair sempre asseado, que é, Limpinho. querendo ou não, qual que é a imagem que a gente passa, né? Hoje tem muita gente que trabalha que o profissional é você mesmo. O Betelli, Sim. o Tom. E qual que é a imagem profissional que a gente passa? Né? Então, eu com um sapato bem engraxado, aquela coisa bem... E outra, tem muita questão da nossa autoestima. Sim. Muitas vezes a gente faz coisas pensando em terceiro. E é tão mais importante pra gente, né? Poxa, hoje eu tô legal, acorda com aquela autoestima, Tô poxa, bem, eu vou tá. colocar aquela beca legal, o sapato Sim. vai estar engraxado, e isso te empodera. Sim. Como é que você vai sair da sua casa? Poxa, vou sair, como diria, grandão sem medo, né? Vou Ele ir sai pra todo Europa. dia, né? Ele sai todo dia 2,50 grandão. metros, 2,80 m, né? Depois a gente vai tirar uma foto pra pôr na capa ali pra ver a discrepância. Então, assim, isso é um serviço muito legal que a Sérgios implementou no mercado. É uma novidade, muitas outras marcas já estão se adaptando, porque o mercado ele é isso, a gente também não pode querer só as coisas pra gente. Eu falo que a gente quer um mundo melhor. Então as coisas não tenho essa vaidade de falar, não, vamos fazer, vamos colocar em contrato, nenhuma outra marca pode fazer e tal. Ao contrário disso, pô, se todas as marcas fizerem isso, É bom para um segmento. é bom para o segmento, É bom pro cliente, é a necessidade cliente. do cliente. Então você está pensando na necessidade do cliente, você está pensando em algo Você bom quer para o cliente. melhorar. Você vai inovando para o cliente, você vai melhorando para ele. E aproveitando, óbvio, tudo tem vários pontos. A gente falou do benefício, mas qual que é o benefício para a empresa disso? Poxa, Guilherme, você vai engraxar, vai hidratar o couro, isso existe um custo, existe um tempo de funcionário, né? Tem um profissional capacitado, treinado para fazer isso, existe um custo, porque é produtos e tal. Agora, para o empresário que está escutando a gente, enfim, para quem está escutando a gente, qual que é a ferramenta que a gente usa do cliente voltar para a loja?
Isso Ele é tá o que ali de ele novo. está ali de novo. Então ele trouxe aquele calçado pra gente fazer a manutenção. E isso ele trouxe ele para dentro da loja novamente. Aumentou a nossa probabilidade ou a nossa possibilidade de fazer uma nova venda. Um cinto, uma meia. Tem estudo? Pra falar números? Tem um pouco de estudo, né? Não é algo que a gente se prende tanto, porque a gente também não força tanto para que seja algo natural, porque senão também o cara chega lá e fala assim, Fica à vontade. eu fui lá levar um sapato Como lá ele faz e isso? o cara chegou lá e ficou me apertando e tal. Então a gente tem esse Não dá pra tato. fazer isso com ele também, né? É, mas por isso é o feeling, né? O Deixar cara tem que ter o time feeling. do cara. E falando de feeling, você falou ó, da capacidade do vendedor, da capacidade do gestor ali da loja, do cara que está na frente atendendo o cliente. Ele tem que ter uma escuta atenta, Sim. porque ele tem que levantar a necessidade do cliente. Mesmo ele estudando o cliente, ele tem que levantar a necessidade do cliente. Ele tem que ter ali um poder de comunicação. Sem dúvida. Ele tem que ter esse feeling, que seria uma sensibilidade, analisar o cliente. Pô, o Gui trouxe o sapato aqui, ele tá olhando a loja ou ele só veio papum? Ô, obrigado, me liga aí na hora que estiver pronto. deixar aí, tô indo almoçar ali, já tô venho. vazando, tô com um problema. Então esse feeling tem que ter. Se fosse pôr umas competências aí, para alguém que vai entrar no comércio, né? Para alguém que vai entrar para essa área, o que um bom vendedor, o cara para entrar nessa área, o que ele precisa ter? Ou se ele não tem, que ele vai aperfeiçoar, Desenvolver, que ele né? vai desenvolver. Hoje em dia tem várias questões, principalmente de atendimento, né? Porque atendimento não é só loja, tudo é atendimento, Sim. né? Eu falo hoje muito em expressão corporal. Acho que vocês, coaching, sabem melhor do que isso. O corpo fala muito. Então você vê pelo corpo, obviamente, se o cara tá aberto, se ele tá mais fechado, se ele tá corrido, se ele tá com pressa, qual é o estado daquele cliente. Você já consegue, em primeiro momento, pegar isso pelo corporal, né? Pelas expressões Pela linguagem corporais. não verbal ali. Isso. Perninha batendo, que é braço cruzado. E que hoje é várias dicas que dá pra gente como vendedor e que é muito pouco utilizado, né? Muitas vezes fica aquela coisa transacional. O cara entrou, pediu, você vai lá, pega e tal. E o Betelli falou muito bem, é mais do que isso, né? É despertar a necessidade. Muitas vezes o cara pediu um modelo e ele estava olhando o outro. Cara, ó, eu quero esse, mas eu estava olhando fixamente. Então, você entender isso. E a destreza hoje? O que é a destreza? É realmente falar, é realmente entender o que a gente quer. Cara, eu quero fidelizar igual o barbeiro. Acho que nós três aqui cortamos o cabelo no mesmo lugar há anos. Vai no mesmo posto, vai no mesmo mecânico. Sim. Então, assim, essa fidelização. Quando a gente fala isso para o profissional de ponta, o que é o profissional de ponta? É aquele profissional que está lá no começo da cadeia e que é um dos mais importantes, que é ele que faz a venda. Não adianta eu fazer um produto de extrema qualidade, enfim, ter uma super loja bonita, ter tudo, se o meu profissional lá não for extremamente capacitado. Ele não pode pensar só em comissão. É difícil tirar esse mindset. Por quê? Porque obviamente que é o dinheiro e tal. Mas é um trabalho árduo e que a gente vem batendo, obviamente, na tecla quase todos os dias. É um vendedor profissional, né? Sim. Porque o que Não acontece? pode só pensar, Se você vendi, só vou pensar- tirar 30% e pronto. Se você só pensar em venda, você não faz aquilo que eu estava falando um pouco atrás. Se o cara falar que tá apertado, você fala, você pensa só em venda. Não, leva que vai ficar bom. Por quê? Porque você está pensando naquele momento. Se você pensar na venda só naquele momento, o cliente sente. Por quê? Porque muitas vezes, e ó, dica para vocês, tá, pessoal? Façam isso. Faz o teste, não só na loja de sapato, mas em qualquer loja. Coloca aquela camisa mais feia e pergunta pro vendedor se tá bonito. Se ele falar que tá, Cara, aquela apertada com a barriguinha. Não, é aquele simples. Prova um sapato apertado e fala pro cara, tá apertado. E vê a reação. Eu acho que, não é dica não, mas é uma coisa que você vai ver o quão profissional aquela pessoa está te atendendo, o quão interessado no seu bem-estar aquela pessoa está atendendo. Não é só vender sapato. Não é só vender sapato, porque é Mas muito aí é que simples. você passa, que nem você vai falando aqui, dá para entender, quem entende um pouquinho, você consegue ver que ele está transmitindo a visão estratégica da empresa. Sim. E aí, essa visão estratégica tem que chegar no cara da ponta.
Tem muita gente que faz uma visão estratégica, um planejamento, etc. Não, eu quero fazer isso, eu quero que o meu cliente tenha. E aí não tem competência para passar para quem está na ponta, para o vendedor, para o atendente, que seja o cargo que for. E aí ele engaveta. Ele tem aquilo na cabeça, até num quadro bonitão, pagou para alguém ajudar ele a fazer, só que ele não consegue transmitir para a pessoa que está lá na ponta. Aí a pessoa entra lá, então assim, quando a gente fala que trabalha em equipe, né? Então uma equipe, um time trabalhando, ele tem que estar alinhado. Então se eu for lá agora de manhã, perguntar para uma vendedora ou para um vendedor seu, ele tem que ter a mesma tratativa do cara que está à noite. E se eu for lá em Campinas, falar, o cara tem que estar alinhado, porque essa é a visão. Quando você consegue transmitir essa visão lá pro cara da ponta, o cara compra a ideia ou não compra. E você vai descobrir logo, entendeu? Aí se o cara comprou a ideia, você não fica nessa briga do cara, pô, é só venda, só comissão. É lógico que ele quer isso. Óbvio. É a necessidade, é o que brilha o olho, né? Brilha os olhos. É o que faz acontecer. Mas quando ele entende o que está por trás também, é um plus ali, é um benefício. Fazer uma analogia do futebol de novo. Já que o Gui é boleirão, né? Muricy uma vez falaram assim pra ele, como que você faz pra motivar os meninos aí? Ele tava no São Paulo na época. Falou, os caras ganham mais de 300 mil, você acha que eu vou motivar? Vai motivar o quê? É isso, não tem motivação. A motivação, Tom, ela vem muito internamente. Muita gente quer a motivação extra, de fora. O Betelli tem que me motivar. O Tom tem que me motivar. Não, o Guilherme o gerente e tal. Obviamente que eu sempre falo assim, as nossas motivações são nossas contas, nossas responsabilidades, a nossa hombridade, independente de homem ou mulher. Porque eu sempre falo dessa questão da hombridade, é aquela questão de você ser um profissional, de cumprir as coisas e tal, independente de homem ou mulher. Agora, quando você espera muito a motivação, ela não vem, porque ela tem que partir de você. Só voltando um pouquinho, essa que o Betelli falou é muito verdadeiro. Tem muita empresa que faz, eu quero que seja assim, e acaba não passando. Mas é um trabalho diário, Betelli. Não é fácil, porque aonde a gente chega, que você vai mexer com dinheiro, para você mudar um pouco do mindset, porque dessa visão que eu estou te passando, chega momentos que você fica em sinuca de bico. Sim. Chega momentos que o cara vai falar, poxa, mas não tá legal, mas é esse que eu quero. E aí você fala, poxa, mas e agora? Né? Vende, não vende? Pô, aí o grandão tá lá me olhando, será que eu vendo? O que eu faço e tal? Então, assim, é um trabalho diário. Não dá para você chegar para sua equipe uma vez no ano e falar assim, essa daqui é a nossa filosofia da empresa. Nossos valores. Aqui, esse daqui é os nossos valores e sigam em frente. É muito constante. É muito constante. Por isso que nós temos líderes. Por isso que uma andorinha só não faz verão. Não tem como um só. Tem que passar conhecimento. Não tem como eu ser o poço de conhecimento, eu ser o sabechão. Não tem. Eu tenho que ser todo mundo sabechão. Né? Eu tenho que tentar passar isso ao máximo para que o profissional da ponta, que é o que mais rende. Não adianta o Tom ser o cara chave aqui da Live Work e uma hora que o Tom não tiver, aí vai parar? Acaba a empresa junto com a pessoa. Aí acaba a empresa junto com a pessoa. Foi jogar uma bola lá com o Guilherme, lá em Dubai, a empresa faliu, parou. Tomou um pau do time, faliu. Essa daí eu acho que foi de Santista, eu senti algo de Santista. Não foi só de Santista, viu, do Neto? Não acompanhei do Neto. Eu vi o vídeo no Instagram, ele pegou, tava de costas, na hora que foi começar o programa, assim, com aquele... E sai papelzinho cortado, uma máscara de tigre, o cara falou, começa ali. Tchau! Pessoal, só um adendo nisso, eu acho que o mundo tá tão intolerante, tá tão cancelador, vamos usar o BBB aí, tão cancelador. Fazendo isso aqui porque a Lumena deixou. Eu tô alienado isso daí, não tô sabendo. Eu pedi pra ela ontem, ela falou, viu, pode gravar lá comigo. Eu acompanho muito por cima e tal, e acho que as redes sociais hoje dão muitos memes, né? Sim. Então a gente acaba se pegando nisso. Mas tá tão chato o mundo hoje que eu fico super feliz da gente estar aqui, acho que 3 torcedores de time diferentes
e a gente conseguir dar risada e conseguir deixar isso leve, porque é assim que é para ser. Eu acho que vocês também, eu acho que eu recordo disso, nós jogamos futebol, eu passei 4 anos na base e eu tinha muito essa questão de ter que ganhar. Cara, não tem essa, a gente tem que ganhar. Quando a gente traz isso pro torcedor, fica algo muito perigoso. E Ele hoje fica alucinado, né? Pela vitória. E hoje o mundo está muito, assim, intolerante mesmo, porque eu não posso comemorar porque eu vou ofender o outro. Cara, pera lá, eu não posso zoar ou naquela brincadeira nossa porque eu vou ofender. Muitas vezes a gente faz realmente como brincadeira. Realmente como aquela coisa leve do futebol, daquela risada, daquela resenha. Então eu imagino que tudo isso que seja fora disso, eu acho que não cabe. Não cabe violência, não cabe discussões, não cabe briga. Se você não concorda com a opinião do outro, você tem que estar respeitando a sua. Porque o cara também não pode concordar com a sua. Então, assim, o respeito hoje, eu acho que as vozes foram muito dadas com as redes sociais. Né? Eu acho que precisa, poder, né? eu acho que precisa ter esse respeito, igual a gente tem o respeito olhando um no olho do outro. Porque eu quero ver, de verdade, a grande maioria das pessoas que cancelam, enfim, que fazem isso, que principalmente na rede social, quando chega tete a tete, igual a gente está aqui, trocando essa ideia à cabeça, pensando em coisas boas. Cara, é difícil. Então, assim, hoje eu tomo muito cuidado, principalmente no comércio, né, em atendimento ao cliente, de não entrar em certos detalhes. Por quê? Porque tá muito intolerante. Então, assim, o Palmeiras foi campeão. Poxa, eu falo, não falo, né? Tava aqui, né? A loja tava aberta quando tava passando o jogo. E eu gosto de futebol, poxa. Independente, eu até tava falando, eu assistia tá jogando Vasco. Eu assistia... Tá jogando Botafogo agora. Ô, Betelli, eu assistia com o Cacaf, poxa. Eu tendencioso, tava... Não, tô falando situação do dia a dia, para o pessoal entender. Assisto paulista, então, né? Então, assim, e eu deixei no computador passando. E a hora que entrou um cliente, eu fui atender o cliente e tal. E aí o cara me perguntou e eu fiquei cheio de tato. Eu falei, tá passando, mas como é que tá? Eu falei, tá assistindo meio por cima e tal. Por quê? Porque muitas vezes a gente transacional, numa coisa errada que você fala, ou num posicionamento que você... Cara, acabou. O cara joga tudo. E outro, o cara vai embora, você entendeu? Então, assim, tem que tomar esse cuidado no âmbito profissional, mas o mundo tá muito chato. Muito chato, de verdade. Na nossa época, a gente zoava mesmo. O São Paulino era o Bambi, o corintiano era o maloqueiro, o santista era os velhos que não tem. Então, assim... Nunca vi um tio. Então, assim... Não sabe o que é asseado, né? Santista que não sabe o que é asseado, né? Não consigo entender. Cara, é muito chato mesmo. Eu também acho que é muito chato, o pessoal julga muito, todo mundo vira julgando, não, eu não faço isso, você não faz aquilo, você falou... É que as próprias redes tendenciam você ficar de um lado. Sim. Também, né? Que veio até sobre o dilema das redes lá, o vídeo, né? O filme. Eles já tendenciam para ficar essa guerra. Já te dá lá o que você quer ver. Para ficar essa guerra. E tem outra coisa também, você pega a questão, você falou de mindset, né? De modelo mental. O cara que tem um modelo mental, né, pobre, ele não consegue ouvir algo que foge das crenças dele. Então, assim, se você é a favor do Lula, que é assunto que qualquer um vai entender, sim. E eu sou a favor do Bolsonaro. E um não pode ver o outro. Nós estamos falando de futebol, o Corinthians e o Palmeiras, né? Rivalidade. Se eu começo a falar alguma coisa do Bolsonaro agora, você já não quer nem ouvir. Se eu Fascista. Se eu falei isso no podcast, quem tá ouvindo... leite condensado. Quem tá ouvindo isso já falou, perdeu a credibilidade. Tá quase uma hora falando. Eu nem ouvi o exemplo que eu tô dando. A pessoa ouviu a palavra Bolsonaro. Acabou. Você já acabou, ela já desligou. Se ela fez isso, ela tem um mapa mental pobre. Porque ela não consegue entender nem que eu tô dando exemplo. Entendeu? E se eu falar Lula e você trava, não gosta, né? você não gosta, a pessoa já virou a cara
E eu tô falando várias vezes Lula e Bolsonaro para descartar mesmo. Que isso aí, se a pessoa tá ouvindo isso aqui e não consegue entender que é um exemplo, que eu não tô falando bem, não precisa nem ouvir o resto. Já perdeu uma hora ouvindo isso aqui. O que acontece? Se a pessoa tem esse tipo, ela tem um mapa mental pobre. Que ela não consegue sentar e ouvir um exemplo. Que foge do que ela acredita. Concorde ou não, Entendeu? ouça. Entendeu? Né? Que é isso que você tá falando, da intolerância. Então, assim, se eu sou o palmeirense ou o corintiano, voltando pro futebol e tal, e a pessoa não conseguiu ouvir o exemplo que eu tô dando, não consegue ter um diálogo, uma discussão, ela não consegue ter, ela tem um mapa mental pobre. Pessoas que têm um mapa mental rico, que ela tem repertório, ela consegue no mínimo ouvir. Ouvir, não concorda, etc. Beleza, eu ouvi, não ela gostei, escolhe, né? Se ela quer falar. mas eu entendi o seu ponto combater de ou não. vista. Eu entendi o seu ponto de vista. Eu quero aprender com o seu ponto de vista. Pô, isso aqui faz sentido. Mas 99% não faz. Mas deixa eu explorar esse 1% que faz sentido pra minha vida. Pô, 99% do que eu ouvi ou do que o político X, Y fez, não deu certo. 99%. Mas teve 1% que ele deu. Então a gente tá falando até de governo, a gente deu uns pitacos, várias coisas. Ah, o Dória fechou, abriu, fez isso, não pagou, não quero saber. Mas que ele correu atrás da vacina, ele correu. Ele correu. Então, é 1%, não sei quantos por cento de tudo que ele fez. Eu acho que tem mais de 1%. Mas a gente não pode tirar esse 1% por causa de 99%. Se você vai votar nele ou não, é outro papo. É outro... Mas esse fator você tem que ouvir. No mínimo você tem que ouvir. É um adendo importante, e até trazendo para o lado, que eu acho que todo mundo atende cliente, acho que todos, até o pessoal que está escutando, de qualquer área, e muitas vezes a gente tem que puxar aquela conversa informal, né? O que a gente fala de fazer aquele relacionamento, de criar um vínculo. E o que são os assuntos hoje? Política, futebol, que tem. Se você não tiver... Eu não costumo usar essa palavra, mas eu achei muito, muito interessante, né? E para quem está escutando, por favor, o pobre não é o pobre de grana, tá? Não. Muitas vezes não é isso. O cara que tem a mentalidade pobre, eu entendi muito bem o que você quis dizer. O cara entendeu isso também, não é grana, tá, pessoal? Nossa Senhora. Não é grana, tá? Não é status financeiro. É questão de mentalidade mesmo. Até isso aí a gente tem que tomar cuidado, né? Não, pra sim, falar. mas é Porque o cara fala, importante. pô, tá falando mal de pobre. Porque eu acho que Não é isso. aí o cara é pobre. Aí só um exemplo. Ele vai cortar só aquela parte. Só exemplificando, aí o cara é pobre de cabeça e por um acaso ele está no estado momentâneo, financeiramente pobre. E aí ele pega tudo isso pra ele. Então, isso. O psíquico pobre, ele é aquela pessoa fechada. Se você atende uma pessoa, ou se você conversa com uma pessoa, ou se você vende alguma coisa, ou enfim, dentro da sua área, o que você faça, você vai precisar conversar com pessoas. Sim. Que você vai concordar ou não. E mesmo ela assim, também, né? E ela também. E mesmo assim, pensando numa parte transacional, você vai precisar vender para essa pessoa concordando ou não com ela. E como é que faz isso? Escutando e colocando. Olha, Betelho, você falou, eu concordei, mas não é o que eu vivencio. Sim. Opa, você falou que concordou com o cara, mas não é o que você vivencia. Então, você deu razão para a tese daquela pessoa, porque muitas vezes a verdade, ela é de cada pessoa. Eu tenho uma verdade, eu tenho uma religião, eu tenho uma crença, eu tenho um time e tal. E vai longe das minhas convicções, que são basicamente inabaláveis. Como? Se eu falar para vocês hoje, eu queria que vocês mudassem de time. Ô, Guilhermão, você é louco? Você acha que eu sou vira-casaca e tal? É inabalável. Ô, Tom, vou pegar um pouco mais pesado, hein? Eu queria que vocês mudassem de religião agora, porque a minha é a certa. Melhor. Não, é a certa. A melhor não. As outras são erradas. As outras são erradas. Pior ainda. Pior ainda que melhor ou pior. A Errado. minha vai te salvar. As outras você vai pro inferno. Pelo amor de Deus, quem estiver escutando, tá? Não soltem bomba em mim. A sua é certa também. Por quê? Então, assim, dentro disso, você já imaginou se você tem uma fé e você vai atender uma outra pessoa de uma outra fé e vocês, por um acaso de Deus, vocês entram nesse assunto? Nesse embate. Já imaginou? Não, o meu é certo, o seu é errado. O cara vai embora, o cara não compra nada, o cara sai falando mal e sai falando que você é louco ainda.
Então, assim, tem que tomar hoje muito cuidado de se posicionar também. Olha, eu acho que isso que você está falando tem a sua razão, mas eu não concordo. Se vocês que estão escutando e a gente aqui não tivesse isso, você vai ter que se fechar dentro da sua casa, você não vai fazer negociações, as suas negociações não vão passar de negociações frias, porque você também não vai conseguir dialogar, porque a sua verdade é suprema e absoluta, e o do outro não, você não vai conseguir ter um diálogo. Então, assim, é de extrema importância para quem está escutando, e até mesmo para nós três refletir, de que o nosso posicionamento é nosso. O que eu estou falando é de minha propriedade, Guilherme. Eu sei. O do Betelli, eu não sei. Ele tem as verdades dele, as convicções dele, as crenças dele, e a gente é amigo. Ele é santista e eu continuo sendo amigo dele. Santista e jovem. E eu continuo sendo amigo dele. Então, assim, eu acho que hoje, e isso pra tudo, tá? Religião, cor, tudo. Voltando ainda pro profissional, no seu pessoal, pra quem tá escutando e tal, cara, pode ser o que você quiser. Dentro da sua casa, seja o que você quiser, com tolerância, com respeito e tal, mas seja o que você quiser. No seu trabalho, se você tem essa mente fechada ou uma mente pobre, cara, você vai ter que abrir, porque senão, posso estar errado, mas a sua chance de sucesso no mercado é muito pequena. Porque eu sempre falo que quem que não tem que engolir um sapinho? Não, mas aí até entra linha de funcionário público. O Betelli já foi funcionário público, ele sabe também o tato que você tem que ter até para lidar com os colegas de trabalho, né? Negociação. Alguém fala da venda do cliente externo, mas do cliente interno, que é o seu par, que é o cara de outro setor, o seu superior ou inferior ali. Você tem que ter esse tato, senão você acaba metendo o pé pelas mãos. Mete os pés pelas mãos. E aí você tem que respeitar toda essa história, as experiências anteriores da pessoa. Sim. Que isso em relacionamento também. Consolidou a convicção dela. Porque são duas cabeças, né? Então, se você hoje quiser implementar a sua verdade, eu sou casado, se eu quiser implementar a minha verdade para minha esposa, uma que eu já não vai estar mais casado. Não. E outra que eu já comecei perdendo, né? Porque se a gente for querer impor alguma coisa pra mulher, principalmente a nossa o máximo esposa, que você consegue eu acho que o nome já tá errado também aí. Colocou impor, já tá... Não, já tá fora. Então impor hoje não tem, mas você vê como não é simples, né? Por isso a gente tá dando pitaco aqui. Mas não é simples. Por exemplo, a questão de impor e de você ter uma exigência mínima. Você vê como que é. A tolerância, né? Mas tudo isso vai entrar o que? A negociação, uma comunicação, o respeito, que a gente está falando aqui pela outra opinião. Porque assim, beleza, eu não vou impor o que eu quero à minha esposa, que foi o exemplo brincando aqui. Mas tem coisa que eu também não aceito. Eu já vivi no passado e isso aqui eu não aceito. Não vai fazer bem pra mim, não é... Vai contra a minha verdade. E aí, pra você ver como que até... E aí, como uma palavra, olha só, porque a gente tá falando de comunicação assim, como uma palavra, ela pode quebrar a negociação, ela pode deixar a pessoa mais fechada, que você falou, né? Você falou, precisa observar o não verbal, né? Então, se eu chegar assim, eu quero impor pra você. Opa! Não, eu quero abrir uma negociação, eu quero conversar, eu quero expor uma coisa. Expor eu quero saber. Minha opinião. Expor, eu quero entender. Você vê como que até muda. Isso, o tato, essa linguagem, ela muda. Né? Só voltando aí até um pouquinho na política, que eu acho que é um assunto muito em pauta, aquilo que eu falei, acho que no começo, o que o Dória tinha de opção? Números. Então a gente também tem que entender, obviamente, não precisa compreender, mas tem que entender o fato dele. Precisa concordar. Mas você precisa entender. Qual que é o fato? O leito deu 70%, qual fase? Tal. Então, assim, eu imagino... E não foi nem ele que fez isso. Não, tem todo um estudo por trás ali. Ao contrário. Ele só pôs a cara pra falar. Ao contrário, eu acho que o governador, ele, obviamente que tem os poderes, mas ele não faz nada sozinho, né? E eu imagino que, assim como na empresa onde eu trabalho, quando eu preciso de algo específico, eu procuro um especialista. Cara, eu preciso de um coach, Betelli. Cara, eu preciso de um lugar para mim fazer uma reunião. Ô Tom, cara, eu preciso de um sapato. Ô Guilherme, não dá para mim chegar e falar eu vou ser coach e eu vou alugar a sala.
Não dá. Cara, não dá, não é, foge da minha alçada. Quando eu faço sessão, eu vejo sapato. E aluga uma sala. Não dá. E não é fácil, cara. A gente fala, a gente critica porque a gente quer o melhor. A gente botou o cara, a gente paga o salário, etc. Porque diretamente a gente banca a estrutura. Mas não é fácil. Sabe por quê? Porque vem uma herança, não estou defendendo, mas vem uma herança de outros políticos e tal. E, pô, fala a verdade, cara. Eu duvido, se fosse para apostar minha grana, ele sabe ou ele não sabe? Eu acho que não sabe exatamente quantos leitos tem no estado. Que ele tá falando de leito. Ele tem uns números. Eu duvido que ele tem certinho. Porque a comunicação, cara, dentro do Estado é diferente. Aí pode ser que uma prefeitura use um sistema, que esse sistema tem que falar com o sistema do Estado, e aí não fala. E ele era da saúde. De cidade pequena. Então, ele sabia. O cara não sabe, porque não tem essa estrutura. Não sabe, e entrando só num detalhe, não faço nem ideia, mas eu faço pela parte lógica. Aí eu mando pro BTL 7 horas da manhã, o BTL tem 10 leitos. Aí 7, um sai. E o outro ou coloca, entra. Como é que é isso, né? Como é que é esse negócio? Por isso que eles fizeram o que no começo? Né? Não sei se todo mundo lembra. O que eles fizeram no começo? Eles começaram a colocar uma hora X para dar o número oficial. Porque era tanto número. Naquela hora. E aí a mídia quer saber, ou pode utilizar de maldade também, ou não. Daí cada um, e a pessoa liga lá na prefeitura X. E aí o responsável, 2 horas da tarde, fala, não, tem 900 leitos. Aí o número oficial foi 600, porque não deu tempo da pessoa que estava registrando, sei lá como funciona. Digitou errado, vai ou saber. O sistema caiu. É o que eu te falei, o paciente saiu, 2 entrou, E aí eles estabeleceram um horário. Então assim, tem várias coisas. E não é fácil, cara, não é fácil. Porque do mesmo jeito que o comércio se adaptou... tudo conversasse igual, né? Os Beleza, governos foram se adaptando. Igual. E aí a turma julga, né? A turma pega coisa de 1 ano atrás. O ministro... falava que era para ficar em casa, mas na época era recomendação, depois foi mudando, foi aprendendo. Pode ser que ele demorou para mudar? Pode ser, mas é difícil. E isso também não vai justificar para quem perdeu uma vida. Não justifica. Realmente não justifica. Mas agora uma pergunta séria para você. O que você acha do trabalho do Fernando Diniz? Dá o seu pitaco aí. E por um acaso... O Tom que fez, só que ele não falou. Que nós sacamos em outra, né? Por um acaso, eu fiz base no Votorati. Que era ele? Que ele era... A base. E ele era do profissional e eu fiz... E aí eles trazem o mesmo formato, os né? 2 treinamentos, eles tinham muito essa. E eu sempre fui de sair jogando e em todos os outros clubes eu era muito xingado. Por quê? Porque, vocês sabem, de cada 10 eu armava umas 8, você entendeu? Mas 2 eu saía bem. Na base ainda. Você imagina. E eu era, tipo assim, de verdade. Aí o pessoal hoje falou, o que o Fernando Diniz falou lá pro Tietê e tal. Eu falava, eu na base eu sofria muito mais, porque era o meu estilo cara, eu sempre gostei desse negócio de ter a bola. Eu gostava de ter a bola, eu achava que o futebol era ter a bola. Só que tem controvérsias. Por quê? Porque um exemplo é o seguinte, eu trabalho de um jeito ou eu faço de um jeito. Se eu fizer desse mesmo jeito a vida inteira, eu vou ter apenas um resultado. Então, um exemplo, o São Paulo ele teve um bom resultado, até mesmo pelo time que teve. Né? Se a gente for olhar no papel o time que tem e o resultado que teve, foi um bom resultado. A questão é que, foi até bom, foi até bom você falar para mim dar o adendo, naquele período, tá? Teve uma boa. Só que a questão foi que era do mesmo jeito. Ele não evoluiu, E aí, o que as pessoas acham é que o outro também não evolui. Aí a gente perdeu pro São Paulo. Um exemplo, nós 3 jogamos e a gente perdeu pro São Paulo. Aí a gente vai jogar de novo, eu sei como é que o São Paulo jogou. Opa, pera lá. O cara sai jogando no meio com o Daniel Alves, eu tenho que dar uma segurada aqui, eu vou adiantar a minha marcação. Sobe um pouquinho ali, desce aqui. Opa! Fechou. Matou os caras. E aí eu não tenho nenhuma outra alternativa. Quando você tem apenas uma alternativa, e isso serve pra vida, tá? A gente tá brincando. A gente tá brincando aqui no 3 futebol. alternativas, né? Você precisa ter na sua vida alternativas. Assim como veio a pandemia e pegou todo mundo mais ou menos de calça curta,
E as alternativas? Então, assim, trazendo também do futebol para a nossa vida, as alternativas. Quando não estava dando certo daquela forma, por mais que eu acho que ele perdeu a mão no vestiário, tá? Também, é outro detalhe, né? Por mais que ele é um excelente gestor de pessoas, tá? Até foi formado nisso, mas pecou. Tá? O São Paulo tem essa vaidade. O São Paulo, ele é um time super grande e tal, só que ele tinha que entender o estado dele, porque é diferente da gente falar o nome e o time. Não dá pra jogar com o nome. Não. Tem que jogar o futebol. Por quê? Porque é outro ser humano que a gente vai enfrentar, que quer ganhar, que depende da vida dele. Já tomou um pau de você, tá com aquela tesão maior aí, aquela motivação maior pra ganhar de você, porque já perdeu o primeiro. E a gente, Betelho, todo mundo aqui, quer ganhar de time grande, né? Não, todo mundo quer ganhar de time grande. Aonde você vai aparecer? Então. Você vai aparecer no jogo grande. Do líder. E, ó, traz um pouco aqui pro pessoal. Né, não, traz aqui pro pessoal também, no profissional. Galera, jogo grande. Você vai aparecer naquelas coisas grandes. Óbvio que aquelas coisas pequenas que você faz é uma somatória. Mas é o grande. O cara que faz venda, é a venda grande que dá aquele boom. Né? O cara que trabalha com contrato é o contrato grande, é o cara que fechou aquele contratão. Então, assim, só voltando aí o São Paulo, acho o Fernando Diniz, como pessoa, por conhecer muito pouco mesmo, mas uma pessoa muito boa, mas que faltou peso. O que é o peso? E aí a gente fala, como é que você ganha experiência? Cara, eu acho que faltou um título para ele chegar lá dentro do vestiário e falar, galera, o caminho da gente ganhar é esse. Porque um exemplo, o Daniel Alves ganhou tudo, né? E aí chega uma pessoa que não ganhou nada e vai falar para você assim, ó, esse caminho que a gente tem que ir, eu vou falar, opa, e por mais que eu entenda, por mais que o Betelli chega para mim e fala assim, ô Guilhermão, a gente vai pular daquele penhasco que a gente não vai morrer. Eu vou falar, Betelli do céu. Mas você já pulou? Então, eu nunca pulei, mas eu acho que dá certo. Acho que dá. Então, assim, Ficou boa essa cara. é muito doido. É muito doido. Esse do Fernando Diniz, enfim, é basicamente esse resumo. Eu acho que faltou alternativas e ele perdeu a mão quando ele ofendeu. E ali de verdade, tá? Quando a gente passa, e isso é importante também, do profissional pro pessoal, da pessoa, e isso não atinge só um, tá? Dentro de uma equipe, dentro de um grupo, se você é líder, se você vai chamar uma atenção na frente de todo mundo, certo que isso é velho, né? Sim. Mas se você for chamar atenção na frente de todo mundo, cara, tem que ter um tato incrível. Por quê? Porque você pode acabar com tudo. Você pode chamar a atenção ofende o outro, né? Isso, porque o outro se sente ofendido por aquele. O cara tá no meu quarto, pô. Como assim? Ele tá xingando o cara? Tá maluco? Você já porque a gente empresa, não gosta de justiça, né? Ninguém gosta de justiça. Então, pode ver aí, o cara que sofre injustiça, que é perseguido, que é isso, a gente não gosta. E aí a gente fala assim, mas vocês nunca sofreram pressão? Então, puta que... Desculpa a palavra. Dentro do futebol e hoje. Sim, todos nós, né? É a conta que chegou para te pressionar, se você tem o dinheiro ou não para pagar. Sim. Muitas vezes o cara não te chamou de FDP, mas a conta chegou ali e falou, e aí, você tem para me pagar ou não? O que é FDP? Pode falar? Então tá bom. Então tá bom. Vamos mudar então. Então, assim, isso traz também, a gente falando do futebol, mas também traz pra vida. Eu recebi muito xingamento. Acabei de falar, era uma característica que eu tenho dentro de uma posição que era chutão. Cara, chegou a bola, dá um chute, pelo amor de Deus, simplifica. Mata. Por que você vai fazer o mais difícil? Então, só que eu entendi aquilo. Eu entendia que aquilo não era pessoal. O cara não me chamava de filho da puta. O cara ficava louco. Pô, você quer me matar, vai dar coisa no coração. Pô, eu não sei o que tem, não é pra fazer isso e tal. Eu tinha essa pressão, só que eu me impunha. Eu falava, não, é o meu jeito. Cara, eu tô aqui jogo, né? Por causa disso. Fica tranquilo, pô. E eu sempre fui mais tranquilão, né? Então eu falava, não, calma, deixa com o pai resolve e tal. Deixa com o pai e tal, não sei o que tem. Óbvio, muitas vezes eu errava. Quando a gente erra, o que a gente tem que fazer?
dar o dobro. Então, quando eu errava, eu dava o meu máximo para me recuperar. Assim como é na vida hoje. Sim. Quando a gente erra, quando a gente não bate uma meta, quando a gente não faz algo que... Você vai ter que correr o dobro. Né? Então, quando eu perdi a bola, que eu falava, eu armava mesmo. Muitas vezes ia sair jogando, dava no pé do atacante no meio. Pô, e aí, cara? Nossa, eu tinha que... Torcia pro goleiro, fala, vai e aí eu já... E quantos tiros de meta também não chutou errado? E outra, Normal. e aí eu já falava, cara, vai, eu vou dar o carrinho e eu vou levantar, eu vou dar o meu sangue aqui, que eu vou ou eu, Cobrir, né? pra cobrir aquela... Então, eu também tinha o meu senso de responsabilidade. Por quê? Porque eu tava num time, eu não poderia prejudicar o meu time com o meu estilo de jogo. Então, assim, só voltando um pouco do Fernando Diniz, eu acho ele um excelente gestor, acho ele um bom técnico, tanto que as passagens dele falaram isso. Só que o estilo de trabalho, o estilo de jogo dele é um só. Ele fez isso no Audax, ele fazia isso lá na minha época de Votarate, Fluminense, enfim, por todo lugar ele tem aquele jeito. Isso é bom, não é ruim, porque a gente sabe que é o jeito dele. Ali é o time do Fernando Diniz jogando. Só que os adversários também sabem disso. Em você não ter uma variação dentro do seu trabalho, dentro do seu negócio, se você ficar com uma linha só de pensamento, provavelmente você vai sucumbir. E eu acho que bate com o que a gente estava falando, né? Da adaptação, você precisa se adaptar. Sim, a pandemia veio, teve que adaptar o comércio. Então, depende do adversário, tem que adaptar. Esse futebol, quando eu estou no meio da tabela, vale a pena, porque eu não estou em destaque. Quando eu estou no Audax, por exemplo. Agora, quando eu estou no São Paulo e eu estou a X ponto de ser campeão, à frente de O pessoal do podcast que tá escutando aí, ó. Tocou o telefone. Tocou o telefone, e se a gente uma hora não parar, ficar umas 5 horas de áudio, é porque a gente tem conversa mesmo. Porque a pandemia faz tempo que a gente não se vê. E aí o cara tem que se adaptar, entendeu? Porque o jeito que eu tô jogando lá pra conseguir o resultado é uma coisa. Agora que eu consegui o resultado, pra eu manter esse resultado, eu preciso mudar. Né? Aquele famoso que me trouxe até aqui não me leva até amanhã. Não, é perfeito. Entendeu? Então vai me manter aqui, Eu né? trouxe o perfeito. cara. E aí, às vezes, falta uma competência, ou falta esse senso de vou mudar, vou adaptar, vou usar o meu estilo, eu tenho minhas convicções, minha ideia, mas eu tenho que entender que tem momento que eu não posso, que esse estilo não vai dar. Porque você não pode morrer se segurando. Eu sempre falo isso. Não dá pra morrer com a âncora. Uma hora você vai ter que soltar essa âncora. Por mais que seja a sua convicção, por mais que seja o seu estilo. Se você vê que não tá dando certo, cara, poxa, eu preciso mudar. Eu acho que o cara do piano do Titanic, eu né? acho que Ficou tocando o que até... estragou foi essa teimosia, vamos chamar no popular, né? Aí já julgando o pessoal. Mas essa falta de conseguir mudar. Ó, Mas eu acho que a alternativa ele até tinha, ele só não conseguiu implementar, velho. vamos voltar lá no, acho. vamos voltar lá no começo, para quem tá escutando a gente desde o começo, que teve essa paciência. Quem que vai editar isso aí? Porque assim, Vídeo, cara, né? no começo foi falado isso, né? A gente tem que se reinventar, tem que tudo, mas também tem que ter a nossa base. Ó, a gente tem que ter as nossas convicções. E aquilo que a gente falou, nunca é um motivo. Sim. Se a gente levar agora para o negócio, a gente está falando do futebol, não foi um motivo que o Fernando Diniz saiu. Sim. Foram inúmeros motivos. Você vê que também o rendimento parou um pouco de cair depois que a diretoria saiu, a diretoria nova assumiu. Eu sei um pouquinho mais de informação. Fisicamente. Porque eu sou São Paulino, mas eu imagino aí dentro de algum ponto. Então, assim, nunca é um ponto. Perdeu o vestiário. É o jeito de jogar. Não. É uma somatória de pontos. Obviamente que deve ter um a mais ou um a menos, que fez com que aquilo deu o resultado dele sair, de não ser campeão, de não ter a força, enfim, fisicamente. Tem vários detalhes. Assim como é na nossa vida. Tá? Muitas vezes acontece um problema e aí você foca. Não, foi o Lula, foi o Bolsonaro, foi o leite condensado, foi o não sei o que. E você foca, foi o Dória, você entendeu? E a hora que você foca em algo, obviamente que a gente sempre fala que é bom focar, que você coloca toda a sua energia. Mas quando você coloca toda a sua energia, não,
eu sou certo e o outro é errado, você coloca toda aquela energia no errado, você está perdendo a oportunidade de vivenciar outros pontos, porque nunca é só um detalhe. Pensem nisso, nunca é um detalhe. Tem coisa que é específica, mas nunca é um único detalhe. Pergunta final? Pergunta final. Pô, mas já deu pergunta final? Não deu nem Pô, 6 horas de áudio ainda, cacete. Pô, Ele deu tomou churrasco. água ainda. Quer falar, não 2 pegou horas água. não tomou nem água, nem respirar respirou. Aquela que você faz no final? Sim, eu tô pensando pra ver se eu faço sempre isso. Não, tem que mudar, a gente acabou de mudar. Fazer de outra forma. Não, a dica profissional aí. Uma Pra dica... quem, Ué, ele pra acabou de calma. falar. Uma. Mano, mas a principal. A pessoa que vai entrar no mercado hoje. Então vamos dizer, pode ser que ela vai fazer uma faculdade, ela vai escolher a carreira dela, essa pessoa tá ali, naquela fase de adolescência, início da fase adulta ali. E ela quer entrar pro trabalho. Independente da área comercial, que dica você daria fantástico para essa pessoa? A dica de hoje, e acho que é o que todo empresário, todo contratante, toda pessoa que vai contratar, ou seja qualquer, é o compromisso. O que é o compromisso? É você fazer, né? Você colocar em prática, você ter aquela responsabilidade. Sempre foi falado para mim, quando eu era criança, de responsabilidade. Ah, você não pode fazer isso, né? Porque você não pode morrer, né? Você tem essa responsabilidade, né? Você não pode morrer. Morre, senão te mata. Você tem essa responsabilidade. E hoje o que falta no mercado é essa responsabilidade. Muitas vezes o cara fala assim, ah, mas eu não tenho experiência. E muitas vezes a pessoa não contrata porque não tem experiência. Ela não contrata porque ela não tem a segurança se a pessoa é responsável. Então, muitas vezes ela vai olhar o currículo da pessoa e ela vai falar assim, pô, essa pessoa já trabalhou, ele já foi responsável por um período de 1 ano, 2 anos. Então, cada vez que a gente pega um currículo que tem mais tempo, o que você falou? Esse cara aqui é um cara que ficou bastante tempo na empresa. O que isso remete para o contratante? Que a pessoa é uma pessoa responsável. Então, para essa pessoa que está nos escutando aqui, por exemplo, não tem uma experiência, ou ele quer entrar numa área nova, ou ele quer fazer uma faculdade, ou ele quer fazer alguma coisa, é a responsabilidade. Quando você olhar no espelho, você vê o reflexo, é contra aquela pessoa que você tem que lutar. Não tem nada extra. Não tem a mãe, não tem o pai. Cara, é você com você mesmo, com os seus compromissos. Eu vou fazer uma faculdade... Cara, então eu tenho que destinar o tempo, eu tenho que me planejar, eu vou trabalhar, qual que é o horário que eu tenho, qual é a minha função, o que eu preciso render, o que esperam de mim? Eu acho que essas perguntas, quando a gente se faz essas perguntas, eu acho que traz muitas respostas. Então, a responsabilidade é o que todo mundo busca hoje, uma pessoa compromissada. Ô Guilherme, você quer uma pessoa que cumpra horário? Cara, também. Não deixa de ser uma Não responsabilidade. deixa de ser uma responsabilidade, porque hoje, quando a gente fala em horário e tal, vou trazer um pouco pro meu âmbito. Eu trabalho em shopping. Normalmente a gente trabalha até às 10 da noite, no sábado, no domingo. Então, assim, quando eu vou contratar uma pessoa, muitas vezes eu nem olho se ela tem experiência. Eu olho a responsabilidade. Por quê? Porque eu vou precisar daquela pessoa em um certo momento. É uma engrenagem. A competência, Betelli, né? Sim. É a responsabilidade que tem maior peso. Que louco, hein? E tem muita gente que fala assim, não, eu preciso ser capacitado. Óbvio, precisa ter todos as coisas. Mas o principal é a responsabilidade profissional, do que esperam de você, do que você tem que entregar, de quais são os pontos que você tem que entregar. O restante é experiência. Tem um estudo que fala que para alguém se tornar um profissional, ele tem que 10 mil horas, 5 mil horas. Isso aí fala da maestria, né? Isso, o cara atingir uma maestria. Então, assim, para o cara atingir uma maestria de 10 mil horas, o que o cara precisa ter? Uma responsabilidade de passar 10 mil horas fazendo aquilo.
independente do que seja. Não é né? treinado. Então, assim... É porque o resto, depois, como você mesmo falou, dependendo da estrutura e etc, eu ensino. Eu te ensino a ter aquele feeling que nós falamos, né? De você ver a linguagem. Ó, percebeu que o cara estava meio acelerado? Não tenta impor agora. Ó, você viu que ele olhou pra cá e ele provou ali? Então agora acho que cabe. A dica que eu acho que fica é essa. Tenha compromisso e tenha responsabilidade. Então é pra isso. vida. É isso? É isso. Só um adendo, pessoal. Agora vem a exemplo. Bem rapidinho, a gente falou, e eu acabei passando alguns pontos super importantes, até mesmo para quem está escutando a gente, entender do que a gente estava falando. Né? Eu trabalho numa loja chamada Sérgios Calçado, que ela fica localizada no Jundiaí Shopping, aqui em Jundiaí, para quem é de Jundiaí. Para quem está escutando e é da região, tem outras lojas. Quem puder, quem tiver um tempinho, entra nas redes sociais, busca a gente. É uma empresa que está há mais de 40 anos no mercado, só trabalhamos com produto de alta qualidade e preço justo. Tá? Não é porque a gente hoje está posicionado no melhor shopping da cidade, falando especificamente aqui de Jundiaí, que você vai ter que pagar o sapato mais caro. Não, a gente tem também, para você que está escutando, que quer se impor com o sapato mais caro, a gente tem. Mas a gente tem também para o dia a dia, a gente tem um custo-benefício e a gente quer trabalhar com a fidelização. Então, super importante para a gente, para quem está escutando, que a gente quer também o seu bem-estar. Então, hoje a Sérgios Calçado, ela traz isso para todos os nossos clientes. Todos que estiverem escutando, busquem nas redes sociais. Falando um pouquinho do Tagarela, que falou aí com vocês aí esse tempo todo. Meu nome é Guilherme Novaes, nas redes sociais é Guilherme Novaes Oficial. Também estou à disposição. Sou bem off nas redes sociais, tá, pessoal? Então, assim, não sou um blogueirinho igual o senhor Betelli. É um ponto de melhoria, porque a gente sabe que as redes sociais hoje é o nosso, enfim, é o nosso currículo, é o que a gente traz também aí, tanto de pessoal quanto profissional. E eu gostaria de agradecer muito, muito, muito o convite. Para quem não sabe, além de pessoas que eu admiro, também são meus amigos particulares, de gostar mesmo. Tem também uma frase que tem uns coaches aí que fala que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E vocês são pessoas que eu gosto de estar perto, porque a troca é muito legal. E não só troca... profissional, pessoal, de vida, de hombridade, que foge homem e mulher, que é aquelas pessoas responsáveis. Então, para quem quer também alugar espaço, tem a Live Work. Lógico, pessoal, porque quem está escutando, muitas vezes fica esse áudio grandão e tal, e perde um pouquinho. Então, agora, para a gente finalizar, é super importante a gente falar de quais serviços nós falamos. Falamos do Coaching Betelli, falamos da Live Work, que é um co-worker que tem aqui em Jundiaí. Eu fiquei super feliz de vir aqui, de verdade. Legal. Eu não imaginava a estrutura belíssima que você tem aqui, estrutura muito bem montada, para o pessoal de área de saúde, enfim, eu até comentei com o Tom aqui, que ele não tem restrição. Eu não vi nenhuma restrição, eu não vi nenhum que você fala assim, eu não posso fazer aqui. Eu não vi nada que dentro, obviamente, do que é Live Work, do que é o co-work, não vi nada que não possa ser feito. Então, assim, é muito legal, é muito gratificante passar esse período aí com vocês. Espero ter agregado legal aí para alguém. Show de bola. Valeu, Gui. A gente que agradece, né? Obrigado aí pelo final. E a intenção era essa, era passar uma visão do comércio, da pessoa que esteve lá nesse período todo de dificuldade, o que está acontecendo agora. E a gente falou, no finalzinho a gente vai brincar com um pouquinho do futebol aí, com o Diniz, para dar uma cutucada. Você vê, a gente... Mas todo mesmo assunto, assim traz a analogia. Não, né? Com certeza. Todo assunto é aquilo que você falou, Betelli, é a cabeça pobre. Sim. O cara que quer entender que a gente falou só de futebol... Ele vai entender ele vai entender só futebol. O cara que quer entender o quanto de conteúdo foi passado, o quanto de visão legal, ele vai entender também. Ele vai entender também. E é isso, cara. Obrigado pelas dicas, pela nossa própria propaganda aqui. E o pessoal que tá ouvindo vai lá visitar a Sérgio. Maravilha. Se o Gui não estiver aqui em Jundiaí, você procura o Deminha. O Dema, que é o gerente da loja. Lá, que ele vai dar um tapa lá no seu sapato. Quem estiver escutando... Tem delivery também agora, então é todo o Brasil, gente. Todo o Brasil. Não precisa ficar só tem o nosso site, Jundiaí, E quem for daqui de Jundiaí, vou deixar aí um brinde exclusivo para quem estiver escutando, justamente
Para favorecer aí... O cara vai ter que ouvir 1h40 de áudio pra saber que tem um brinde no final. Não, isso é legal, tá? Até depois deixar lá, ó. E até depois deixar lá, escutem até o final que tem uma surpresa legal pra vocês. É legal aí, ó. Eu vou deixar quem falar que escutou o nosso podcast, vai ganhar um brinde muito legal. Tá todos convidados a conhecer a loja e falem comigo lá. E é isso, gente. Obrigado aí mais uma vez por ouvir o nosso Pitaco. Espero vocês nas nossas redes sociais do BTL e também da Live Work, agora da eCompart. E o Guilherme aí, Guilherme Novaes, também no Instagram. Oficial. Forte abraço a todos e até mais. Até mais. Valeu.